Paz e graça, meus queridos amados irmãos em Cristo Jesus. Estou eu novamente aqui para compartilhar com vocês um pequeno capítulo da Bíblia, o capítulo 3 de Daniel. Eu vou contar para vocês, meus queridos e amados irmãos, a história de três jovens inseparáveis, tá? Eles, no decorrer das suas vidas, eles passaram por algumas provações, como nós também passamos por provações. E eles foram fiéis até o fim. E vocês vão ver que história maravilhosa. Por isso que aconteça o que acontecer na nossa vida, nós também temos que ser fiel ao nosso Deus. Porque importa obedecer ao nosso Deus do que aos homens. Então vamos hoje abrir as nossas Bíblias aí, você que está nas suas plataformas digitais aí, acompanhe conosco o capítulo 3 de Daniel. E vamos começar a leitura a partir do verso 1. O verso 1 diz assim: o rei Nabucodonosor, ele fez uma imagem de ouro que tinha 60 côvados de altura e 6 de largura, no campo de Dura, na província de Babilônia. Veja bem, meus queridos e amados irmãos, aquela época, côvado era uma maneira que eles usavam para fazer medidas. Hoje nós temos a trenas, hoje nós temos o metro, a régua, né? Então nós temos vários meios hoje de fazer aí uma medida. E eles não, eles usavam côvado. Um côvado equivale a 0,5, perdão, meus irmãos, a 0,52 centímetro. Então, se tinha 60 côvados de altura, equivale hoje, a gente trazendo para as nossas medidas, 27 metros de altura. Então, ela tinha 27 metros de altura, certo? Por 2,70 de largura. E o rei, ele fez essa estátua para a sua glória. Para a sua glória, tá? E foi baixado um decreto. Vamos lá no verso 2, ó. Então o rei Nabucodonosor mandou ajuntar os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, né? Então veja bem, como se fosse hoje aqui, na nossa época aqui, o rei levanta uma estátua para a sua glória, ele quer que todo mundo adore essa estátua. Aí eu vou dar um exemplo. Aqui fala, ó, que ajuntou-se sátrapas, prefeitos, governadores, tesoureiros, magistrados, conselheiros e coisa e tal. Como se fosse nos dias nossos hoje, a gente ia, o rei, né, ele ia pedir a presença das principais autoridades da cidade, como os juízes, promotores, advogados, né, prefeitos, para adorá-lo. Então fizeram ali uma grande cerimônia de inauguração. O rei Nabucodonosor queria tudo isso para a sua glória, certo? E o verso 4 diz assim: nisto o arauto apregoava em alta voz: ordena-se a vós, ó povos, nações e homens de todas as línguas. Então, sai lá o arauto, né, como se fosse aí um carro de som, anunciando que ao som, fala aqui no verso 5, eu vou apenas resumir para vocês, mas vocês podem acompanhar aí na Bíblia de vocês, certo? Então, ao você ouvir o som do pífaro, da harpa, da gaita de fole, sei lá, qualquer instrumento, você tem que se prostrar diante da estátua do rei Nabucodonosor. Então, somente assim você prestaria culto a um ser humano que estava ali no papel de rei. E ele queria toda a glória para ele. E tem uma coisa: qualquer pessoa que não se prostrasse e não adorasse a imagem, né, de escultura, aquela grande estátua de 27 metros de altura por 2,70 metros de largura, ia sofrer uma penalidade. Eles iam ser lançados na fornalha de fogo ardente, certo? E iam então perecer ali, iam morrer, chegaria ali o fim de suas vidas. Tudo bem, até então tudo estava andando bem.
ao som da harpa, da gaita de fole, do violão, do violino, né? E então todo mundo chegava ali, prostrava diante dessa imagem, dessa estátua, e adorava ali então o rei Nabucodonosor. E ele ficava muito feliz, porque aquilo ali era uma glória para ele. Mas veja bem, aconteceu que tocou a gaita de fole, aconteceu isso, aconteceu aquilo, tocaram os instrumentos musicais, todas as pessoas se ajoelharam, se prostraram diante da estátua do rei Nabucodonosor. Abre aspas. 3 cidadãos não se prostraram. Sadraque, Mesaque e Abednego. 3, fecha aspas. Então, o cara lá, né, o comandante, que estava lá anunciando, chega em Nabucodonosor e diz o seguinte: ó rei, vive eternamente. Ó rei, tem 3 camaradas aí que eles fizeram um pouco causa de ti. Te menosprezaram. Eles não quiseram adorar a sua imagem. E nem tampouco se prostraram diante dela. O rei Nabucodonosor, então ele ficou furioso, mas furioso. Quem pensa que são esses 3 camaradas? Traz eles aqui para mim, que eu vou conversar com eles e vou lhe dar uma chance. E assim, então, foi feito. Certo? No verso 15, aliás, no verso 14, falou Nabucodonosor, ele lhes disse: é verdade, ó Sadraque, Mesaque e Abednego, que vós não servis aos meus deuses, e nem adoraste a imagem de ouro que levantei. E eles, sinceramente, falaram: a gente não adorou e não vamos adorar, em outras palavras. Para nós, só um ser é digno de toda adoração, o nosso Deus. Então, Nabucodonosor disse assim para eles: ó, e quem é o Deus que vos poderá livrar-me das minhas mãos? Quem é esse Deus que você serve, que pode me livrar, que pode livrar vocês da minha mão? Não existe, porque eu sou o rei. Em outras palavras, eu vou te dar mais uma chance de vocês se prostrarem diante da imagem, diante dessa estátua grande e adorá-la. Vocês adorando ela, vocês estão me adorando. Mas eles foram firmes. E aí então eles respondem ao rei Nabucodonosor, no verso 16. Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego: ó rei Nabucodonosor, quanto a isso não necessitamos responder. Certo? Porque se o nosso Deus, verso 17, a quem servirmos, se ele quiser nos livrar da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ele nos livrará. Agora, se ele não quiser, seja feita a tua vontade. Ele não vai nos livrar. E isso, então, encheu o coração de Nabucodonosor de fúria. Ele ficou revoltado. Aí ele pega e chama os seus empregados, os seus eunucos, e dá um recado: ó, vocês vão acender a fornalha 7 vezes mais. Já era quentíssima. Imagina então 7 vezes mais. Veja bem. Então, obedecendo a ordem do rei, eles foram lá e acenderam a fornalha 7 vezes mais. E aí ele chamou 3 homens, os 3 homens mais fortes do seu reino, para que atassem Sadraque, Mesaque e Abednego e os jogassem dentro da fornalha de fogo ardente, que estava 7 vezes mais quente. Sabe o que aconteceu? Esses homens ataram, então,
Sadraque, Mesaque e Abednego, e lançaram eles dentro da fornalha. E eles caíram lá dentro do fogo. Só que o calor, somente o mormaço dessa fornalha, ele já matou esses 3 homens, de tão quente que era, certo? E o rei Nabucodonosor chamou ali as pessoas que estavam do lado dele e falou assim, olha lá dentro, olha lá dentro. Nós não lançamos 3? Sim, mestre, lançamos os 3, Sadraque, Mesaque e Abednego. Ah, mas como? Estou vendo 4 pessoas lá dentro. Meus irmãos, sabe quem era essa 4ª pessoa? Era o anjo de Deus. O anjo de Deus estava ali dentro da fornalha de fogo ardente, como eu disse, 7 vezes mais quente. E Sadraque, Mesaque e Abednego passeavam dentro da fornalha. Certo? E aquilo ali, então, foi deixando o rei preocupado, atônito. Mas eu jogamos 3, tem 4. E aí, então, o amor de Deus começa a brotar no coração do rei. Certo? O verso 24. Então o rei Nabucodonosor se espantou, ele ficou espantado. Levantou-se depressa, chamaram seus conselheiros, tudo, né? Está lá no verso 24. Aí no verso 25, tornou ele e disse, porém eu vejo 4 homens. Já tinha dito, né? 4 homens. Mas aqui há um detalhe. No verso 25, ele diz assim, só que um deles é semelhante ao Filho de Deus. A deuses, aliás, ele disse assim, só que um é semelhante ao Filho de deuses, né? Ele não disse Deus, tá? Então aquilo ali ficou martelando a mente, o coração de Nabucodonosor. Então o rei dá uma ordem. Sadraque, Mesaque e Abednego saiam da fornalha. O verso 28. Falou Nabucodonosor e disse, bendito, e ali então ele reconhece. No verso 28, Nabucodonosor então ele reconhece a supremacia do Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Porque ele disse lá no começo, eu vou jogar vocês 3 dentro da fornalha e quero ver se o Deus de vocês será capaz de livrar vocês das minhas mãos. E o que eles disseram? Ó rei, se o Deus a quem nós servimos quiser livrar-nos das suas mãos, ele vai nos livrar. Se ele não quiser, seja feita a tua vontade. Foi mais ou menos isso, né? Então agora, ele reconhece a supremacia do Deus dos 3 jovens. E ele fala assim, olha, bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Então aqueles 3 jovens saíram a pedido de Nabucodonosor de dentro da fornalha. Veja bem, meus irmãos, eu estou apenas fazendo um resumo do capítulo 3. Mas vocês, aí na casa de vocês podem pegar aí o capítulo 3 e ler esse capítulo inteiro, tá? O capítulo 3 de Daniel. Tá? Então, para a gente não tomar muito tempo, para que todos possam entender, então eu estou resumindo aqui os fatos verídicos que aconteceu, certo? Aí então, eles saíram os 3 da fornalha. E a palavra de Deus diz que nem um fio de cabelo das suas cabeças foram chamuscados. Veja bem, como é grande o nosso Deus, como é poderoso o nosso Deus. Então ali, esses 3 jovens manteram-se fiéis até o fim. Aconteça o que acontecer, se o nosso Deus, a quem nós servimos, se ele quiser nos livrar, ele vai livrar. E se ele não quiser, seja feita a tua vontade. Então o rei baixou um decreto. Aqui no verso 29, portanto, faço um decreto, pelo qual todo povo, nação, língua
e língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, seja despedaçado, e suas casas feitas em monturo. Aí é monturo, né? Entulho, né? Então aqui ele diz assim no finalzinho: porque não há outro Deus que possa livrar como esse. Então ali, queridos, ele reconhece a supremacia de Deus. Veja bem, a gente indo agora para o Novo Testamento, eu quero ler 3 versículos aqui para vocês, né? Que Deus, através dos seus discípulos, seus profetas, escreveram, certo? Para nos alertar, para que possamos ficar sábios das palavras de Deus. Mateus 10, 22 diz assim: sereis odiados de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Apocalipse 2,10 diz assim: ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Mateus 24,9. Então sereis atribulados, é Jesus falando, tá? Sereis atribulados e vos matarão. Serei odiado de todas as nações por causa do meu nome. Aí o verso 13 diz assim: aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Nós estamos vivendo os momentos finais da história desse mundo, certo? As profecias estão se cumprindo. Tudo que está acontecendo ao nosso redor, a gente está vendo não só os fatos acontecendo aqui no Brasil, mas acontecendo em todo o mundo, certo? E vai começar a perseguição. A perseguição aos cristãos vai acontecer. Só que eu digo para você, meu querido amado irmão, minha querida e amada irmã, em Cristo Jesus, sede fiel até a morte, e vocês vão receber o galardão. Qual é esse galardão? A vida eterna em Cristo Jesus, né? São João 14, 1,3, Jesus fala, né, que ele subiu aos céus, lá ele está, lá ele preparou uma mansão, e quando ele voltar, ele vai buscar você e eu para morarmos nas mansões celestiais, tá? Então, nesse mundo, tereis aflições, Jesus disse, mas tem bom ânimo, eu venci o mundo. Essa é a mensagem que eu queria passar para vocês nesta noite sobre Sadraque, Mesaque e Abidnego. E agora, então, eu pediria que vocês fechassem os seus olhos e vamos orar ao nosso Pai. Vamos agradecê-lo. Grandioso, eterno Deus, Pai Todo-Poderoso, muitíssimo obrigado, Senhor, por nos dar a oportunidade de falar mais um pouquinho da Tua Palavra, certo? Que o Senhor nos abençoe, abençoe todos que estão assistindo nesse momento, que o Senhor derrame as Tuas bênçãos sobre a minha vida, sobre a vida de todas as pessoas que estão sedentas do Evangelho, que estão assistindo nesse momento. Talvez, Senhor, as pessoas que não têm conhecimento da Bíblia, vai ser um pouco difícil de entender a mensagem. Mas eu peço a Ti que o Senhor envie Seu Espírito Santo para abrir essas mentes, para que possam entender a mensagem desta noite. Essa mensagem não é só para mim, mas é para você, meu querido irmão, minha querida irmã. Grande Deus, Todo-Poderoso, eu lhe agradeço em nome do Pai,